Boa noite. Há momentos na história em que o mundo muda de direção, silenciosamente, sem anúncios, sem alarde, sem que percebamos de imediato. Quando nos damos conta, já estamos vivendo em uma nova era. Eu sou Angélica Gomes e convido você a estar conosco nesta edição especial do Alerta em Debate. Hoje nossa atenção se volta a uma força invisível que atravessa fronteiras, reorganiza economias e redesenha a própria experiência humana: a inteligência artificial. Mais do que uma inovação tecnológica, ela se tornou uma infraestrutura do presente, operando discretamente nos sistemas que sustentam a vida contemporânea. E talvez a pergunta mais relevante do nosso tempo já não seja até onde essa tecnologia pode chegar. A pergunta agora é outra: que tipo de humanidade desejamos preservar enquanto avançamos? Respire com calma. Permita-se desacelerar por alguns instantes. A reportagem especial começa agora. Uma mudança que não pede permissão. Grandes transformações raramente são percebidas enquanto acontecem. Elas se instalam nos detalhes, na forma como trabalhamos, como nos deslocamos, como consumimos informação, como tomamos decisões. Hoje, algoritmos auxiliam diagnósticos médicos com precisão crescente. Sistemas inteligentes interpretam volumes imensos de dados em segundos. Plataformas digitais antecipam comportamentos com uma exatidão que, há poucos anos, pareceria improvável. Não estamos mais diante de máquinas que apenas executam comandos. Estamos diante de sistemas que aprendem, que se ajustam, que evoluem. Trata-se de uma mudança estrutural, comparável às grandes revoluções industriais, mas com uma diferença fundamental: a velocidade. O intervalo entre descoberta e aplicação nunca foi tão curto. E isso altera não apenas o mercado, altera o ritmo da própria civilização. Vivemos a era da compressão do tempo. O que antes exigia décadas para amadurecer, agora se transforma em poucos anos, às vezes em poucos meses. Essa aceleração produz fascínio, mas também exige maturidade coletiva. Porque progresso verdadeiro não se mede apenas pela capacidade de inovar, mede-se pela sabedoria em conduzir a inovação. A inteligência artificial inaugura uma etapa singular da história. Pela primeira vez, criamos ferramentas capazes de ampliar processos cognitivos, algo que sempre consideramos exclusivamente humano. Não se trata apenas de automatizar tarefas, trata-se de expandir a própria ideia de inteligência aplicada. E diante disso, surge uma reflexão inevitável. Se máquinas aprendem cada vez mais, qual será o novo valor do pensamento humano? O trabalho diante de uma nova lógica. Toda transformação tecnológica redefine prioridades. Profissões desaparecem, não como sinal de fracasso, mas como parte natural do movimento da história. Outras surgem, mais complexas, mais híbridas, mais dinâmicas. O mercado começa a valorizar algo que nenhuma máquina reproduz plenamente: sensibilidade, interpretação, julgamento ético, criatividade profunda. A habilidade mais preciosa do século XXI talvez seja a adaptabilidade. Aprender, desaprender, reaprender, com serenidade, sem resistência estéril, mas também sem deslumbramento ingênuo. Porque cada avanço exige uma pergunta silenciosa: estamos evoluindo ou apenas acelerando? O desafio dos limites. Tecnologias poderosas sempre nos conduzem ao território das escolhas morais. Quem define os limites de sistemas capazes de tomar decisões? Como garantir transparência em processos que poucos compreendem integralmente? De que maneira preservar a autonomia humana em um mundo orientado por previsões algorítmicas? Estas não são perguntas técnicas, são perguntas civilizatórias. Ao redor do planeta, cresce a percepção de que inovação sem responsabilidade produz desequilíbrio. Por isso, a discussão sobre governança tecnológica deixa de ser um tema restrito a especialistas e passa a ocupar o centro das sociedades que pensam o futuro com seriedade. Regular não significa impedir o avanço, significa torná-lo sustentável. Uma geografia reconfigurada. Existe hoje uma disputa silenciosa em curso. Nações investem somas históricas em pesquisa e desenvolvimento. Centros tecnológicos se multiplicam. Talentos são disputados globalmente. Liderar a inteligência artificial tornou-se sinônimo de influência econômica e também estratégica. Como em outros momentos decisivos da história, quem compreende primeiro a dimensão de uma transformação tende a ocupar posições determinantes no cenário internacional. Mas talvez a consequência mais profunda dessa corrida não esteja apenas no poder, esteja na redefinição daquilo que entendemos como progresso.
entre o entusiasmo e a prudência. O futuro raramente se apresenta em tons absolutos. Ele costuma habitar o espaço entre extremos. A inteligência artificial carrega promessas extraordinárias e riscos proporcionais à sua escala. Sistemas autônomos exigem supervisão cuidadosa. Ambientes digitais pedem proteção constante. Dados sensíveis demandam responsabilidade inegociável. Mais do que temer cenários, o nosso tempo pede discernimento, porque maturidade tecnológica não se mede apenas pelo que somos capazes de criar, mas pelo que escolhemos preservar. E preservar, neste contexto, significa proteger valores que nenhuma inovação deveria substituir: dignidade, liberdade, consciência. Potencial que ilumina. Se há cautela, há também motivos consistentes para a esperança. Na medicina, ferramentas inteligentes ampliam a capacidade de diagnóstico e antecipam tratamentos. Na ciência, reduzem distâncias entre hipótese e descoberta. Na educação, tornam o aprendizado mais acessível e personalizado. Na gestão ambiental, ajudam a compreender padrões complexos do planeta. Quando orientada por propósito, a tecnologia deixa de ser apenas eficiente. Ela se torna transformadora. E talvez esta seja a imagem mais fiel do nosso momento histórico. Não estamos apenas construindo máquinas mais inteligentes. Estamos expandindo possibilidades humanas. A consciência como diferencial. Diante de tanta aceleração, uma qualidade se torna rara e valiosa: a capacidade de pausar, refletir, perguntar não apenas podemos fazer, mas também devemos fazer. O futuro não será determinado exclusivamente pela engenharia. Será moldado, sobretudo, pela consciência coletiva. Sociedades que cultivam pensamento crítico tendem a atravessar transições com maior equilíbrio, porque tecnologia alguma substitui a lucidez. O futuro não está adiante, está acontecendo. Talvez o maior equívoco seja imaginar o futuro como um território distante. Na verdade, ele se constrói agora, em decisões discretas, tomadas todos os dias, na forma como educamos, na maneira como legislamos, nos princípios que escolhemos manter. Adaptar-se deixou de ser um diferencial competitivo, transformou-se em uma competência existencial. E, no fundo, evoluir sempre foi parte da narrativa humana. A inteligência artificial não representa apenas um salto tecnológico. Ela nos convida a um exercício mais profundo: reavaliar prioridades, redefinir responsabilidades, reafirmar aquilo que nos torna humanos. O progresso mais admirável não é aquele que apenas nos leva adiante, é aquele que nos leva adiante sem nos afastar de quem somos. Informar-se, participar e refletir são atitudes que transformam incerteza em direção, porque o futuro, inevitavelmente, será um reflexo das escolhas que fazemos no presente. Muito obrigada pela sua companhia nesta edição especial do Alerta em Debate. Aos nossos ouvintes espalhados por diferentes lugares, mas conectados pelo valor da informação, receba a nossa sincera gratidão. Aos inscritos do canal que caminham conosco e fortalecem este espaço de jornalismo atento e responsável, o nosso profundo reconhecimento. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixe um convite respeitoso. Inscreva-se, acompanhe nossa programação e permita que este encontro com a informação também faça parte da sua rotina. Eu sou Angélica Gomes, foi uma honra estar com você. Que a sua noite seja tranquila, que o seu amanhã seja lúcido e que, em meio ao mundo cada vez mais veloz, nunca nos falte clareza para escolher o caminho certo. Até o nosso próximo encontro.